Olá pessoal, aqui é o professor Hugo. Vamos iniciar os estudos sobre a nossa unidade 3 do guia de estudos, que trata do produto vetorial. Essa é a nossa aula 1, ok? Então, produto vetorial, pelo próprio nome, produto vetorial, o resultado desse produto vetorial necessariamente vai ser um vetor. Diferentemente da unidade anterior que falamos sobre o produto escalar, onde o resultado era um escalar, agora o produto vetorial vai produzir para a gente um vetor. E quais as características desse vetor resultante do produto vetorial? O resultado do produto vetorial produz um vetor com duas características importantes. A primeira, vai produzir um vetor que é simultaneamente ortogonal aos vetores que o originaram. E a segunda é que o seu módulo desse vetor simultaneamente ortogonal, corresponde à área formada pelo paralelogramo dos vetores que o originaram. Então eu coloquei no desenho aqui, para ficar mais fácil da gente visualizar esse vetor simultaneamente ortogonal. A gente tem dois vetores, U e V, num plano qualquer. Quando eu fizer o produto vetorial, que é representado por esse x aqui, representa o produto vetorial. O produto vetorial entre U e V vai produzir um vetor W, simultaneamente ortogonal a U e V. Se invertêssemos, fizéssemos o produto vetorial entre V e U, o resultado seria um vetor também simultaneamente ortogonal, porém com sentido contrário ao anterior, como está representado aqui em azul. Então esse é o vetor simultaneamente ortogonal. E quando eu falo da área formada pelo paralelogramo, é o seguinte: temos aqui o vetor resultante do produto vetorial W. E aqui a gente tem os dois vetores que o originaram. Então essa área aqui, formada pelo paralelogramo, a área desse paralelogramo corresponde exatamente ao módulo do resultado do produto vetorial, ok? E agora vamos ver como que a gente calcula o produto vetorial. Basicamente temos duas maneiras. Temos outras formas de calcular, mas as mais comuns que a gente vai tratar aqui é através do determinante de ordem 3. Vou colocar para vocês a formulação geral. Também vou ensinar o dispositivo prático, que vai facilitar muito o cálculo do produto vetorial. Tá bom? Então, o cálculo via determinante de ordem 3 é exatamente isso. Realizar um determinante de ordem 3 com os vetores posicionados e as direções. Então, funciona da seguinte maneira. Temos dois vetores genéricos aqui. O vetor U, x1, y1 e z1. E o vetor V, x2, y2 e z2. Então, o produto vetorial entre U e V, nessa ordem. Na primeira linha do determinante, colocamos as direções I, J e K. Corresponde aos eixos canônicos. Na segunda linha, eu coloco o primeiro vetor aqui, ó. Necessariamente, ele tem que vir para cá. x1, y1 e z1. Não tem essa seta aqui, não. E na terceira linha, a gente coloca o outro vetor, x2, y2 e z2. A gente aplica na solução de um determinante de ordem 3, aquela regra comum, que a gente já conhece, é a regra de Sarros, para a solução de determinantes de ordem 3. Então, qual que é o procedimento? A gente repete igualzinho as duas primeiras colunas, né, e realiza 3 multiplicações da esquerda para a direita e depois 3 da direita para a esquerda, invertendo o sinal. Então, foi isso que eu fiz. Vejam só. A primeira multiplicação, direção I, y1, z2. y1, z2, direção I. A segunda multiplicação, direção J, z1, x2. Direção J, z1, x2. E a terceira da esquerda para a direita,
direção K, x1, y2. x1, y2, direção K. Agora, da direita para a esquerda, invertendo o sinal. A gente vai para lá agora. x1, z2 na direção J. x1, z2 na direção J, negativo, sinal invertido. Depois, na direção I, z1, y2 na direção I. z1, y2 na direção I, com sinal invertido. E por fim, na direção K, y1, x2, y1, x2 na direção K. Agora, para melhorar isso daqui, a gente agrupa o vetorial V, então essa aqui é a formulação generalizada através do determinante de ordem 3, que vai gerar o resultado do produto vetorial. A gente agrupa na direção I, y1, z2, menos z1, y2, está aqui, mais direção J, z1, x2, menos x1, z2. E na direção K, x1, y2, menos y1, x2. Então, essa daqui é a formulação generalizada, né, do cálculo do produto vetorial. Mas eu vou ensinar para vocês um dispositivo prático, que facilita e muito o cálculo do produto vetorial. E a gente vai usar o dispositivo prático em cima de um exemplo. Realizar o produto vetorial entre o vetor U, 1, 2, 1 e V, 3, 1, 2, né, utilizando o dispositivo prático. Dispositivo prático aplica-se, né, para todos os casos, né. Aplicar pelo dispositivo prático ou pelo determinante de Sarrus, o resultado necessariamente é o mesmo. Então, vou chamar de vetor W o produto vetorial entre U e V. Então, o dispositivo prático, vamos fazer o seguinte. Entre U e V, então coloco primeiro o vetor U aqui, ó. 1, 2, 1. Na primeira linha. Na segunda linha eu coloco o segundo vetor, que é o V, que é 3, 1, 2. Aí a gente repete as duas primeiras colunas aqui. Vamos repetir. 1, 3, 2, 1. Aí qual que é o resultado do produto vetorial? Qual que é o procedimento utilizando o dispositivo prático? A gente pula a primeira coluna e vamos trabalhar na direção X só com esses valores aqui, ó. A gente faz um determinante de ordem 2. O que é um determinante de ordem 2? Diagonal principal menos diagonal secundária. Então, na direção I, vou colocar aqui, ó. Vamos lá, ó. 2 vezes 2, 2 vezes 2, menos 1 vezes 1. Isso aqui é na direção I. Mais, vou colocar aqui embaixo. Agora, eu já fiz a direção I, então eu pulo a outra coluna. Vou pegar essas duas aqui agora para fazer a direção J. Mesmo procedimento, diagonal principal menos diagonal secundária. Então vai ser 1 vezes 3 menos 1 vezes 2. Isso aqui na direção J. Mais, agora eu pulo aquela coluna, vou sobrar com a terceira aqui para eu fazer a direção K. Mesmo procedimento, 1 vezes 1, menos 2 vezes 3. Isso aqui na direção K. Agora a gente só realizar os cálculos. Então o vetor W vai ser igual a 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 1 vezes 3, 3, menos 1 vezes 2, 3 menos 2, 1. 1 vezes 1, 1, menos 2 vezes 3, 6. 1 menos 6 é igual a menos 5.
Então, esse resultado aqui é necessariamente o mesmo se a gente tivesse aplicado a solução do produto vetorial via determinante de ordem 3. Ok? Obrigado.